soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus, fez a separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus, fez a separação das águas e a terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus. Eu não consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou, e os meus pecados suportou. Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis.
este amor, no jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Um gesto simples de amor, um jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. 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 Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou.
amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal, ao vir cercar-me a tentação, me fortalece sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os santos do Senhor que aqui estão reunidos e também para com aqueles que nos acompanham nesta live via Facebook. Queremos agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede de aqui estar reunidos, de invocar o nome do Senhor, hoje em particular, um dia em que nós dedicamos tempo também à oração. Estaremos orando pela Igreja do Senhor, não só aqui em Morro do Chapéu, mas também todos a Igreja de Cristo, a Igreja fiel do Senhor, que está espalhada em toda a face da terra, pela liderança dessa igreja, orando também, vamos orar pelo país, nosso país, pelos governantes. Vamos orar pelo fim da pandemia, pelos pequenos microempresários, pelas famílias. Também iremos agradecer ao Senhor pela bênção dele estar nos agraciando com a sua presença, a vida dos irmãos na igreja, dando saúde. Estaremos fazendo essas orações nesse momento. Senhor, nosso Deus, nós queremos louvar o Teu nome por este dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos nele, pois, ó Deus, tudo, ó Deus, pertence ao Senhor. Glória, honra e majestade estão diante do Senhor. E nós, como Teu povo, reunidos nesta noite aqui, queremos
invocar o Teu nome, ó Deus, não que o Senhor esteja ausente de nós, mas sim invocamos o Teu nome, porque a Tua palavra assim nos manda para clamar ao Senhor. Clama a mim, responder-te-ei, assim diz a Tua palavra. Nós cremos tão somente que, ó Deus, a orarmos ao Senhor, as nossas orações, elas transcendem, ó Deus, esse telhado, e elas chegam ao Teu trono da graça. Por isso, ó Deus, nós colocamos diante do Senhor a igreja do Senhor, a igreja de Cristo, a igreja que o Senhor, ó Deus, tem ela como fiel, ó Deus, a igreja que é o remanescente fiel do Senhor, em meio a tanta dificuldade, em meio a tanta perseguição, ó Deus, o Senhor é o Senhor da igreja, o único cabeça da igreja, o único que nós devemos, ó Deus, obedecer. Ó Deus, toda a autoridade, ó Deus, nos céus e na terra foram dadas a Cristo Jesus, o Senhor da igreja. E nós clamamos por essa igreja, ó Deus, igreja que podemos chamar também de igreja visível e igreja invisível, ó Deus, igreja que está militante, a igreja que um dia triunfará, ó Deus, que chegará aos céus e estará diante do Senhor. Pedimos que o Senhor dê força aos líderes dessa igreja, aos pastores constituídos pelo Senhor, ó Deus, aos presbíteros, ó Deus, aos diáconos, ó Deus, aos oficiais da igreja do Senhor, ao teu povo. Fortalece, ó Deus, o teu povo que em casa estão, sem congregar, sem vir à tua igreja, ó Deus, como é o nosso caso. Pedimos que então o Senhor revista, ó Deus, o teu povo, ó Deus, de graça e de misericórdia. Pai amado, nós também te pedimos ao Senhor, pelo nosso país, ó Deus. Sabemos que enfrentamos, ó Deus, dias difíceis, quer seja na economia, na política, ó Deus. Ó Pai, aparentemente, ó Deus, um caos pode estar instalado, ó Deus, no mundo. Ó Deus, o medo assusta as pessoas. No entanto, ó Deus, nós devemos recorrer ao Senhor, porque sabemos que do Senhor, ó Deus, é que excede, ó Deus, toda a paz, toda a tranquilidade. Pedimos que o Senhor, então, ó Deus, esteja revestindo, ó Deus, ó Pai, os teus servos, ministros do Senhor, de autoridade para orar, ó Deus, e clamar ao Senhor, pedindo que o Senhor traga, ó Deus, ó Pai, esperança para esse povo. Ó Deus, que o Senhor renove, ó Deus, a igreja do Senhor. Também, Deus, te pedimos pelo governantes que o Senhor constituiu nesse país, quer seja na esfera nacional, federal, estadual ou municipal. A eles cabe, ó Deus, ó Pai, gerir o país, ó Deus, o Estado e também os municípios, mas que o façam, ó Deus, ó Pai, de acordo com a lei, de acordo com, ó Deus, o princípio estabelecido pela lei, mas que também, ó Deus, possam, ó Deus, atentar, que por mais que existe, ó Pai, uma lei terrena, mas, ó Deus, existe um Deus no céu que tudo vê. Senhor Deus, nós também te pedimos pelo fim da pandemia, ó Deus, pelo fim, ó Pai, dessa doença, desse vírus, ó Pai, que tem assolado não só o Brasil, mas outros países, que tem, ó Deus, trazido medo para o povo, ó Deus, que tem deixado muitas pessoas em casa, ó Deus, e muitos estão, ó Deus, adquirindo, ó Deus, ó Pai, outras enfermidades, porque o ser humano foi feito, ó Deus, para se relacionar e não para ficar enclausurado, ó Deus, não para ficar, ó Deus, recluso. Por isso nós te pedimos pelo fim, ó Deus, dessa pandemia. Te pedimos também, Deus, pelas famílias da igreja presbiteriana no Morro do Chapéu. Deus, que o Senhor conforte as famílias, os pais que têm crianças em casa, que não estão indo para a escola, ó Deus, que não tem como brincar com os amigos, ó Deus, que não estão vendo os avós, ó Deus, ó Pai, aqueles que não estão tendo uma vida, ó Deus, normal como deveria ter. Senhor Deus, que além do esforço que os pais devem fazer para terem a palavra de Deus pregada, ó Deus, anunciada para eles, ó Pai, com eles, e pedimos ainda que o Senhor tenha misericórdia dessas famílias. Tenha misericórdia também daqueles que são empregados, ó Deus, daqueles que tiveram que admitir funcionários, daqueles, ó Deus, que abriram novos negócios, que tiveram que fechar. Senhor Deus, tenha misericórdia desse povo. Te pedimos, Pai, no nome de Jesus também, ó Pai, agradecemos ao Senhor, ó Pai, pela saúde da irmã Elenita, ó Deus, o Senhor abençoe a tua serva, ó Deus, que te fez aquela cirurgia, ó Pai, que o Senhor seja com ela, renove as suas forças, ó Pai amado. Também nos alegramos, ó Deus, com a recuperação da irmã Naí, que o Senhor tenha abençoado, ó Deus, tantos outros, ó Pai, que têm recebido dádiva do Senhor. Quero te agradecer pela saúde, ó Deus, da minha filha, a Daça, que o Senhor tem, ó Deus, ó Pai, restabelecido, ó Deus, tem restaurado a sua saúde, ó Pai. Nós louvamos ao Senhor, porque tudo isso é bênção do Senhor para nós. Por isso nós oramos, ó Pai, agradecidos, no nome do Senhor Jesus, é que nós oramos, Pai, e também te agradecemos. Amém.
Feito esse momento de oração, agora eu quero compartilhar a palavra com os irmãos. Nós vamos ler o Salmo de número 139 e aí vamos fazer uma breve reflexão nele para nós nesta noite. Salmo de número 139. Eu farei a leitura de todo este salmo. Peço que você que está em casa ou se não tiver uma Bíblia, possa acompanhar a leitura deste salmo. Salmo de número 139, nos diz assim a inerrante palavra do Senhor nosso Deus. Ao mestre de canto, salmo de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não se serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não se foram encobertos. Quanto no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os meus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito, determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se os contasse, excediam os grãos de areia, contaria sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo ao perverso. Apartai-vos de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se ainda em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus nos abençoe, faça-nos entender a sua palavra dele. Esse salmo, ele, em particular, ele é um salmo fantástico que ele fala dos atributos de Deus, ou seja, atributos incomunicáveis que somente Deus tem, que a onisciência, onipotência e onipresença. Mas o salmo, ele não trata só apenas disso. O salmista, ele tem essa ideia de que Deus, ele está no controle de tudo, que ele governa todas as coisas de forma soberanamente. É um salmo de Davi, é um cântico feito para ser entoado, mas também há uma poesia judaica e também há um ensinamento do Senhor para nós. Nós poderíamos começar perguntando se na nossa mente pequena, nossa mente que não tem como saber todas as coisas, se é possível compreendermos o tamanho de Deus, a dimensão de Deus, se é que a gente possa pensar assim.
Ou seja, até onde Deus vai? Qual é o alcance de Deus? Certamente, uma pergunta dessa, a resposta óbvia seria: nós não podemos conhecer o tamanho de Deus. Nós sabemos que Ele é grande, que Ele é poderoso. Nós também não podemos medir o alcance de Deus, porque Deus é infinito. Então, teria muita coisa para vermos nesse salmo, mas, a depender da relação que nós temos com Deus, e partindo do pressuposto, ou seja, do entendimento de que Deus, Ele é criador de todas as coisas, essas perguntas elas podem trazer, se não tivermos o conhecimento, o entendimento de quem é Deus, que Ele é criador, sustentador de todas as coisas, em algum momento ela pode ser contraditórias e ela pode trazer sentimentos diferenciados do que a própria palavra pode produzir. Ela pode trazer, então, pavor, ela pode, então, trazer inquietação, ou ela pode trazer também tristeza, opressão. Mas se tivermos o entendimento correto da paz de Deus, que excede todo o entendimento, nós vamos entender que a nossa alma deve estar aquietada no Senhor, devemos entender que nosso coração deve ficar apaziguado, ou digo, sossegado, descansado, cheio de alegria. Se Deus é para nós uma figura de uma pessoa, de um bom Senhor, que fica sentado em um trono, olhando então assim as pessoas, a necessidade das pessoas, certamente os nossos sentimentos acerca de Deus, eles serão desagradáveis. Se possamos produzir, e se é que a nossa mente pode, que eu acredito que não, porque estaríamos então quebrando o primeiro mandamento, de que é tentar reproduzir uma imagem de qualquer uma das pessoas da Trindade, especificamente aqui da primeira pessoa, mas como estamos trabalhando com possibilidades, se Deus for alguém que nos olha com amor e que tem poder suficiente para cuidar de nós, para resolver todas as nossas problemáticas, e em meio a intensas dificuldades, a intensas batalhas que travamos, qual seria então a resposta que nós ouviríamos da parte de Deus? Será que o nosso coração iria ficar mais apavorado? Será que a nossa alma ia ficar inquieta? Ou será que isso ia produzir em nós segurança, a ponto de confiarmos tudo ao Senhor, a ponto da nossa alma ficar sossegada e descansar no Senhor? Nós vamos descobrir isso no Salmo 139. E aí eu quero olhar a primeiro do verso 1 até ao verso 6, e ver que, de fato, devemos descansar no Senhor. Por quê? Porque Deus sabe todas as coisas. Independentemente da situação, independentemente da circunstância que estamos vivendo, do aperto, quer que estejamos sozinhos ou acompanhados, Deus está presente nas nossas vidas e nos conhece e sabe tudo o que acontece. Então, veja só, que a sensação de abandono, a sensação de isolamento, que por muitas vezes o medo, ou a depender dos problemas que podem nos alcançar, podem produzir em nós um volume de preocupações que talvez as nossas mentes e até o nosso corpo ele não possa suportar. E é daí que entra o desespero. É daí que entra, então, a ideia da pessoa surtar, da pessoa gerar outros problemas, em vez de resolver aqueles que estão lhe afligindo. Mas apenas o simples fato, irmãos, de termos a consciência de que existe um Deus que está ao nosso lado, que pode resolver o nosso problema, isso deve gerar em nós segurança, deve gerar em nós esse conforto de descansar. E a ideia de descansar não é simplesmente você armar uma rede ou ficar parado, estático, e achando que seus problemas todos vão resolver assim, instantaneamente, de uma hora para outra. Mas, pelo contrário, é saber que em meio à dificuldade, em meio a momentos tensos, Deus, por sua graça, pode produzir em nós momentos agradáveis de paz e de sossego. Quanto mais
irmãos, essa realidade é mais clara e mais objetiva na palavra de Deus em relação ao seu povo. E aí eu parto do princípio de que se eu sou um crente, de que se eu conheço a palavra de Deus, se eu conheço então todos os benefícios de Deus para mim, eu devo me apegar a isso, então, a esses princípios. Eu devo então trazer isso para a minha vida, eu devo colocar isso em prática. Mesmo sabendo que Deus sabe de todas as minhas necessidades, sabendo que Deus sabe do que de fato eu preciso, contudo, eu preciso expressar a minha necessidade dele. Irmãos, mesmo que Deus tenha tudo em suas mãos, mesmo que Deus tenha o controle de todas as coisas, sobre todas as coisas, nós devemos entender que os verbos que o salmista usa aqui, do verso 1 ao verso 6, eles são de suma importância para nós, para entender que, de fato, ele nos conhece. Cada pensamento, cada movimento nosso. E é interessante observarmos que esse tipo de sentimento que a palavra de Deus deve gerar em nós, diz respeito diretamente à pessoa de Deus, o ser de Deus e os seus atributos. E as expressões que indicam aqui a onisciência de Deus, porque ele sonda. Quando o salmista diz, o Senhor me sonda, o Senhor nos conhece, ele está falando exatamente da onisciência de Deus. Deus sabe todos os nossos movimentos, Deus sabe todos os nossos pensamentos. E por vezes, alguém pode ler esse salmo e achar que o salmista está tentando se esconder de Deus. Não é essa a ideia. O salmista, ele sabe que Deus, por isso ele está aqui colocando de forma clara os atributos de Deus, a saber, onisciência, onipotência e onipresença. Ou seja, Deus, ele não apenas conhece tudo, mas ele conhece o nosso modo de andar, e particularmente a forma como nós agimos, a forma como nós falamos. Deus nos cerca por todos os lados. E aí eu pergunto para você, qual desses atributos mais lhe chama a atenção, sabendo que, trazendo uma linguagem bem mais simplória, mais lógica, para a gente ter, mais clara, é como se 24 horas tivesse câmeras filmando todas as suas ações. Mas não só as ações, até os pensamentos, desejos, ações, todas as coisas. O que isso gera em você sabendo que Deus é onipotente, Ele pode todas as coisas. Que Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Que Deus é onipresente, Ele está presente em todas as coisas, em todas as situações. Qual é a ideia, então, que isso deve causar em nós? Muitas pessoas pensam nisso com temor. Como se Deus estivesse vigiando e esperando um vacilo para que, então, pudesse exercer a sua justiça. No entanto, devemos entender que a ideia do salmista, ele ficou perplexo, assustado, de forma clara no texto, assombroso, ou melhor dizendo, assombrado, mas a forma como o salmista se expressa aqui não é de uma forma negativa, e isso faz toda a diferença. Ele faz isso de forma positiva. No versículo 6, perceba que o texto nos diz assim: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Então, esse espanto do salmista, essa perplexidade, ela não é de forma negativa. Por quê? Porque o salmista entende que é coisa boa saber que tem um Deus que lhe conhece, que sabe os seus erros, sabe a sua fragilidade, sabe onde ele tem vacilado e, melhor ainda, esse Deus pode nos ajudar. Então, nós não podemos ver isso como uma forma negativa, mas, pelo contrário, positiva. E sabendo disso, o salmista também nos leva agora do verso 7 ao verso 12, de que quando eu tenho esse conhecimento, eu não devo ficar apavorado, eu não devo ficar assustado. Agora, Deus está vendo o meu pecado, Deus está vendo o meu erro, agora Ele vai me matar. Na verdade, isso deve gerar em nós paz. Por quê? Porque de acordo com os versos 7 ao verso 12,
o Deus que está perto de nós, que nos conhece, ele se revela. Então, Deus está perto. Então, quando tudo está bem, quando tudo ao meu redor está caminhando, nós então queremos ser bem-sucedidos, queremos ser vistos pelas pessoas. Nós buscamos a companhia de pessoas próximas, de pessoas amadas. Nós queremos então fazer com que as pessoas nos vejam de forma bem. Então, se estamos num momento bom da nossa vida, nós aparecemos e queremos então fazer com que isso seja notório. Diferentemente de, talvez, quando estamos vivendo um momento difícil da nossa vida e queremos entrar para uma caverna. Não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém porque eu estou mal. Quando algum problema acontece, e não é uma coisa difícil de acontecer, talvez porque as pessoas se afastaram, talvez porque eu não aceitei, não recebi a promoção que eu deveria receber, talvez porque os meus investimentos não renderam tão bem como eu esperava. Então, para que então me aproximar? Para que então me comunicar com as pessoas? Para que então sair com um sorriso na cara, no rosto, melhor dizendo, se tudo vai mal? Talvez as pessoas tenham motivo para agir assim. No entanto, o salmista, ele nos mostra aqui, no Salmo, que ele não está tentando fugir da presença de Deus. Se você olhar o texto, o versículo 7, perceba, quando ele diz, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Ele não está se escondendo. Eu vou me fugir de Deus, porque se Deus não me vê assim, talvez resolva o meu problema. Talvez você já tenha sentido esse sentimento de passar por um momento difícil e se esconder, não querer que as pessoas vejam. Diferente do sentimento de perseguição, qual foi o efeito da onipresença de Deus para com o salmista, nós observamos que no versículo 10 ele nos dá uma bela informação, que ele vai dizer, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Ele diz assim, mesmo que eu pensasse, atentasse a fugir de Deus, mesmo se eu tivesse escondido, mesmo assim a mão dele estava lá comigo. Mesmo assim ele não deixaria de estar presente na minha vida. E quando ele trata as trevas e a escuridão, que geram medo, pode ser tanto de forma física, quanto também existencial. Quantas pessoas hoje estão vivendo momentos difíceis na sua vida? Não é difícil você comparar com a pessoa, independentemente da fé dela. Né? Isso é importante para nós, porque talvez alguém possa achar que pelo simples fato dele ser crente e exercer uma fé e praticar uma fé, de repente ele não possa ser acometido com um pânico, com medo, com uma crise existencial. Claro, nós não estamos imunes a isso. Um crente, ele pode morrer de um câncer, ele pode, enfim, como qualquer uma pessoa. Então, algumas pessoas, desprovidas do conhecimento, acham que não pelo fato de eu ter uma fé e crer em Deus, isso não vai acontecer comigo. Pode acontecer. E se acontecer, será para a glória dele. Mas veja que no trecho, ou seja, nesse salmo que ele escreve aqui, ele traz uma ajuda, meus irmãos, para aqueles que em momentos de dificuldade, que se encontrarem à escuridão, e veja que ele faz com um trocadilho, né? As trevas e a escuridão são a mesma coisa aqui, pode gerar tanto essa crise física, essa crise existencial. O homem fica naquela crise, eu estou com medo, porque eu não sei quem me fez, eu não sei quem me criou, eu não sei para onde eu vou, de repente eu vou para o inferno. Mas o Salmo ele não fala necessariamente de que o autor estava tentando fugir. Mas a simples ideia da onipresença de Deus, ela desarma qualquer tentativa de se esconder. Então, em outras palavras, não há como se esconder de Deus, por isso que o texto não trata disso. Porque Deus é onipresente, onisciente, Ele sabe de todas as coisas, e é interessante não ficar aqui no campo apenas das ideias, né, de que não, há um Deus aí, né, uma coisa diferente, e então eu posso, a qualquer momento, entrar num quartinho lá, trancar a porta, que Deus não vai me ver. Talvez o problema de muitas pessoas seja exatamente o fato de não lutar contra os seus medos, de não encará-los, a depender da situação.
Algumas pessoas acham que é melhor fugir, então, que é melhor, então, colocar a culpa em outra coisa. Acontece muito nos dias de hoje. Né? Particularmente você vê esses indivíduos, né, que praticam homicidas, que praticam crimes bárbaros. E aí, então, diante de um juiz, então, aparece um advogado para trazer-lhe um laudo, porque o seu analista disse, então, que o problema é que quando aquela pessoa era criança, então ele sofreu muito medo, ele foi maltratado, então ele ficou retraído, ele sofreu muito, então ele surtou, então ele fez esse mal. Então há uma espécie de transição de culpa. A culpa não é dele, que executou, que matou, que estrupou, que roubou. Não, a culpa é da sociedade, a culpa é da família. Foi o meio que transformou ele assim nessa pessoa ruim. É interessante que, então, essa tentativa de não se esconder de Deus, mas de transferir a culpa, quando, na verdade, deveria assumir o pecado, deveria confessar. Então, não é apenas a ideia de ficar no campo da ideia, mas saber que, mesmo que tenhamos, meus irmãos, de enfrentar uma real situação de medo, devemos, então, enfrentá-los, ser confrontado pela palavra de Deus, mas ainda que tenhamos superado os nossos medos, mas todos nós temos os nossos momentos de escuridão na alma. É impossível alguém nascer, viver nessa vida, mesmo conhecendo o Evangelho, e não ter encontrado um dia na sua vida uma dificuldade, um momento difícil na sua vida. Mas como a ideia da presença de Deus é constante nesse texto, ela vai nos ajudar a enfrentar todo tipo de situação. Como ele faz isso? E aí nós devemos então reforçar agora o fato de que Deus está presente. E se Ele está presente nas nossas vidas, mesmo nas maiores dificuldades, Deus está lá para nos ajudar, mesmo quando os nossos medos for grandes, quando as coisas tentarem nos sufocar, a escuridão. Então nós devemos olhar para Deus, a saber que Ele é poderoso, é um Deus grande, e Ele vem ao nosso socorro, e essa é a ideia do salmista. E aí do verso 13 ao verso 18, o salmista vai dizer que, tendo mais esse entendimento, nós devemos confiar nele. Por quê? Porque ele tem um propósito na nossa vida. Veja, aí eu leio agora do verso 13 ao 18. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Veja, isso aqui é um antídoto maravilhoso para a nossa ansiedade. O que vai acontecer amanhã, o que vai ser de mim? Será que não vai ter? Será que eu vou morrer? Será que eu vou viver? Fique tranquilo, porque nada mais será acrescentado além do que Deus já determinou para você. Agora, devemos saber que mesmo nós crendo na soberania de Deus, Deus sendo soberano, existe a responsabilidade humana. E o que é isso, pastor? Significa que mesmo Deus tendo decretado todos os dias da minha vida, todos os acontecimentos da minha vida, nesse meu percurso, eu posso sofrer. E uma dessas causas pode ser o meu pecado. Pode ser o pecado de outra pessoa. Pode ser a dificuldade que o próprio mundo nos fornece. Mas eu devo então entender que tudo isso, mesmo no sofrimento, mesmo na dor, na angústia, há um propósito para a minha vida, porque o próprio Deus assim o quis. Então, se Deus quis, quem sou eu para questioná-lo? Muitas pessoas vivem uma vida sem sentido, por nunca se depararem com a realidade de terem um Deus que as formou. Não sabe quem fez, quem o criou, o que está fazendo aqui, não sabe qual é o sentido da vida, não sabe para onde vai, qual é o propósito específico.
da sua existência, do sentido de existir. Então, de que forma o salmista, ele vê o fato de ter sido criado por Deus? Veja, ele vê primeiramente, de algo natural. Ele diz que, de uma forma minuciosamente, Deus planejou ele. Mas há quem diga, não, eu vim na terra por acaso, eu vim no nascimento natural. O salmista vai dizer que Deus o planejou de forma minuciosamente, e isso foi para a glória de Deus. Quais são as expressões que o salmista usa aqui? Ele vai dizer que o salmista, ele sustenta essa afirmação quando ele afirma que ele tem então essa sensação de que a própria vida dele não pertence a ele. Mesmo Deus tendo criado ele tem essa ideia. Muitas pessoas não têm essa sensação com a própria vida, porque, na verdade, eles acreditam que a vida está numa árvore, a vida está na água, Deus está em qualquer lugar. Um dia desse, alguém conversando em um diálogo, rede social, e disse, não, para que vocês abrirem a igreja? A fé pode ser em casa, pode ser, Deus está em qualquer lugar, Deus está na parede, Deus está numa planta, Deus está no rio, Deus está no animal. Não! Deus, Ele criou todas essas coisas, Ele não está nessas coisas. A água não é vida, a vida é em Deus. Nós precisamos nos reunir e compartilhar da fé, porque nós queremos num Deus vivo, num Deus que se manifesta. Mesmo eu não vendo Ele aqui, mas eu sei que Ele está presente. Se eu precisasse ver Ele, eu seria um cético. Aquelas pessoas que só acreditam se pegar. Mas levando em conta que o Salmo foi escrito para a edificação do povo de Deus, esses pensamentos devem vir à nossa mente com respeito à pessoa de Deus, quem Ele é, porque Ele nos criou, o propósito da vida eterna. O salmista vê então a sua existência como algo completamente sobrenatural, minuciosamente planejado por Deus. E ele vai dizer, de um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Quer palavras mais bonitas do que essa? Dizer, como Deus me criou de uma forma maravilhosa, assombrosa. Deus me criou a imagem e a semelhança dele. Mas muitas pessoas não têm esse tipo de conhecimento. Mas nós devemos saber que, da mesma forma que nós somos levados a ter conhecimento da pessoa de Deus, Deus tem acerca de nós. E o salmista vai dizer que antes de qualquer coisa ser formada, antes de que uma célula, por menor que seja nossa, viesse a existir, Deus ele já sabia a respeito de nós. E isso é algo precioso. E não são todos que têm esse entendimento. São poucos, somente aqueles que o Evangelho revela por luz da palavra de Deus. Então, eu quero, nessa noite, trazer algumas administrações acerca do cuidado que Deus tem para conosco, o sustento de Deus. Deus demonstra o seu amor, Deus demonstra o seu cuidado diariamente. Nós temos uma passagem que é muito conhecida do profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 11, que diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É isso que Deus pensa de nós, do seu povo em particular, daqueles que se submetem à palavra de Deus. E aqui então eu quero chamar você agora aplicando para um compromisso com essa palavra. O salmista ele vai terminar no versículo 22, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guie-me pelo caminho. Se não estou enganado, nós cantamos um canto que tem essa letra hoje. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração e prova-me e conhece os meus pensamentos. Irmãos, esse salmo ele deve ser, amados ouvintes da palavra de Deus, um consolo para as nossas vidas, que Deus nos conhece, sabe das nossas necessidades e está conosco. No entanto, ao mesmo tempo que esse salmo deve trazer um consolo para nós, um conforto, melhor dizendo, ele deve também nos confrontar. Porque não há como nos esconder de Deus.
Ele nos consola ao apresentar um Deus que não só está presente, mas Ele tem o controle de todas as coisas. Tudo que existe na terra, Deus tem o controle. Ele nos confronta porque nos faz olhar para a vida com mais responsabilidade. É exatamente isso. Pois nós não estamos sozinhos neste mundo. Nós não estamos aqui de passeio. Estamos com um propósito. Deus nos criou com um propósito. Por isso o salmista ele termina esse salmo com um pedido de orientação. E qual é? Exatamente esses versículos finais que eu li. Ele vai dizer: Senhor, sonda-me, o Senhor me conhece, o meu coração, prova os meus pensamentos, mas vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O salmista não está dizendo: olha, vê se eu estou zerado em pecado. Não é essa a ideia, porque isso seria contrário à própria palavra, porque todos somos pecadores, e em algum momento vamos pecar. Mas quando ele vai dizer, guia-me pelo caminho eterno, então ele vai dizer: Senhor, o que é que eu preciso mudar além? O que é que além do conhecimento que eu tenho do Senhor, que é onipresente, é onisciente, o que é que eu preciso mudar ainda no meu estilo de vida, diante da realidade do que o Senhor sabe de todas as coisas da minha vida, diante da realidade da onipresença e diante da realidade do poder do Senhor que pode fazer por mim? O que é que eu preciso mudar? Ele vai dizer: Senhor, guia-me, sonda-me, mas guia-me, me orienta, vê se há em mim algum caminho mau. E se há algum caminho mau na minha vida, me orienta para que eu possa então seguir ele. Então eu pergunto para você, perguntas retóricas, logicamente: alguma área da sua vida que está correndo de Deus? De que forma você está evitando encarar estas questões de sua vida e colocá-las nas mãos de Deus? Responda para você mesmo. Eu queria dizer que você pode descansar, você pode ter paz em Deus, você pode confiar na pessoa de Deus, pois não há ninguém que o ame mais do que Cristo. Então, se nós sabemos que Deus ele é onisciente, onipresente e onipotente, se Ele usa esses atributos que é dele, que Ele não comunica para ninguém, para cuidar de nós, e não para nos oprimir. Esses atributos de Deus não são para oprimir o povo. Por isso é importante abrirmos o nosso coração para o tratamento que Ele quer fazer conosco. Porque Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que sozinho nós não vamos conseguir, mas Ele quer então que nós nos voltamos para Ele. Então, o que é que você precisa? Os verbos que aparecem nesse texto: descansar, fique em paz e confiar, eles são muito importantes para nós. Então eu descanso, e por descansar nele eu vou ficar em paz. Por quê? Porque eu confiei no Senhor. Que Deus nos abençoe e que Ele mesmo aplique a sua palavra em nós. Vamos terminar com a palavra de oração. Senhor nosso Deus, sonda-me, ó Deus, e vê se há algum caminho mau, e guia-me pela vereda da tua justiça. Esquadrinha, ó Deus, o meu deitar, porque o Senhor nos conhece por dentro e por fora. Não há como fugir do Senhor. O salmista ele deixou claro isso, que ele não estava tentando fugir do Senhor, mas ele estava dizendo aqui que Deus é um Deus que se manifesta com seus atributos, não para nos oprimir, pelo contrário, para nos dar paz, nos dar conforto, tranquilidade. Mas eu preciso averiguar à luz da palavra o que é de errado para consertar. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pela vereda da tua justiça. Ó Deus, seja misericordioso para conosco, para com o teu povo. E nos ajuda a conhecer melhor o Senhor e a aplicar a sua palavra nas nossas vidas. É no nome de Cristo que nós oramos e te agradecemos. Amém.